E cabe-me a mim fazer a apresentação da doutora Paula Guimarães, o que para mim é simultaneamente fácil, mas também difícil. Fácil porque nós conhecemos há muitos anos, trabalhámos em conjunto em vários projetos, cheios de entusiasmo, ainda há pouco falávamos disso, e eu aprecio muito na doutora Paula aquilo que ela sempre me deu, e que foi muito, porque é uma pessoa extremamente determinada, que agarra os projetos e vai em frente e sempre vocacionada para aquilo que eu considero fundamental nas sociedades de hoje, que é olhar a sociedade, olhar os aspectos sociais, a sociologia, que a todo momento está em mutação e, portanto, é fácil. Eu podia aqui ser muito mais considerantes, mas não o farei. Depois, porque é que é difícil? Porque o currículo da doutora Paula Guimarães é tão vasto. É uma mulher de 50 anos, como se vê. E, no entanto, tem um currículo tão vasto e tão rico que eu, se ficasse aqui a falar muito tempo sobre o currículo e muitas coisas que a doutora Paula faz todos os dias, não sairíamos daqui, não havia conferência, ficava eu a falar. E sendo assim, para abreviar, eu vou apenas dar mas das coisas mais importantes que a doutora Paula faz na atualidade. Ela é formadora e professora em diversas universidades, exatamente em matérias da gerontologia, da economia social e da sustentabilidade, e aí leciona naturalmente em licenciaturas, mestrados, pós-graduações. É vice-presidente da Aliança ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o Milénio, que foram definidos pelas Nações Unidas para a Agenda 2015-2030. Portanto, estamos em plena elaboração dos ODS. Depois é membro de vários conselhos consultivos, conselheira, por exemplo, da Rede Europeia para a Pobreza, é membro do Conselho de Sustentabilidade do ISCTE, do Instituto Superior Universitário de Lisboa, é também conselheira e já foi presidente do GRACE. O GRACE para quem não sabe, é um conjunto de empresas e empresariado que tem uma preocupação das empresas no seu papel no desenvolvimento social das empresas, e o papel que a empresa pode ter. A doutora Paula Guimarães foi presidente desta associação de empresários, e hoje é membro do Conselho Coletivo. Por o caminho foi fazendo outras coisas que eu vou já dizer: diretora da Fundação Montepio, membro do júri dos prémios Gulbenkian, membro do Conselho Nacional para a Terceira Idade, tudo a ver, não é? Membro do Conselho Nacional para a Saúde Mental, e por aí fora, membro do Instituto para o Desenvolvimento Social, que nos é muito caro, e vice-presidente do Instituto para a Reinserção Social. Depois a doutora Paula tem uma outra faceta, que eu gosto muito de sinalizar, porque me é muito cara. A doutora Paula Guimarães é uma mulher da cultura, e é uma mulher culta. Ela normalmente escreve artigos de opinião e faz comentário em muitas revistas da publicação diária. Redige, é autora de vários temas ligados aos ensaios, faz ensaios, ao teatro, à poesia, é melhor eu ler, à ficção, escreve para crianças. O último livro que escreveu foi na pandemia, após a pandemia para crianças, que escreveu, não é pandemia para crianças, após a pandemia, o livro para crianças, a que chamou-se Sem Máscaras. Delicioso. Também foi uma das autoras dos direitos da criança vistos pela Convenção. Muito interessante, um dia destes vou trazer também para conhecerem. E depois tem um papel que eu considero de maior relevância. A doutora Paula generosamente abre as portas da sua casa de família, uma casa com 200 anos, quase 300, uma casa da família Guimarães, cheia de histórias, cheia de tradições, onde criou a Casa Museu Oliveira Guimarães, em Espinhal, Penela, onde acontece cultura a toda hora e a todo instante. O museu per si já é muito rico,
mas a doutora Paula promove sessões, serões, fins de tarde, música clássica, música pop, poesia, teatro, música mais popularucha ou popular, como quiserem, e, portanto, abre a sua casa e as suas portas para esse efeito. Isso é de uma enorme generosidade. Nessa casa, a título de exemplo, faço a história, viveu e nasceu, penso que bisavô, talvez, o Luís... O avô. O avô foi o fundador e primeiro presidente da Associação Portuguesa de Autores. Portanto, também era um homem das letras e era conselheiro, não era? Juiz conselheiro, o pai. Meu pai. Portanto, é realmente uma pessoa muito ligada à cultura e eu não poderia deixar de falar disto. O tema que a doutora Paula nos traz, o envelhecimento e a longevidade, é o mais oportuno possível. Se nós pensarmos que há 100 anos atrás, não foi assim há muito tempo, claro que parece muito, mas não foi, 2, 3 gerações, quem nasceu em 1920 tinha uma esperança de vida, para os homens era de 35 anos e para as mulheres de 40. Isto hoje duplicou, como todos sabemos. Portanto, o tema da longevidade é oportuno e mudou muito as sociedades por causa disso. Em 2018, este fator fui buscá-lo hoje e achei muito interessante, eu não sabia, foi pela primeira vez referenciado um facto inédito, nunca aconteceu na história das civilizações. Pela primeira vez, contabilizaram-se mais pessoas com mais de 65 anos e menos pessoas com menos de 5 anos, menos crianças com menos de 5 anos. Perturbador e inquietante, naturalmente, acho eu. E faz sentido que possamos ouvir a matéria que tem a ver com a longevidade. Interrogamos, estaremos nós todos preparados para uma vida mais longa? Ou será que não? A partir de agora eu vou deixar de chamar a doutora Paula, vou-lhe chamar a Paula, que é como eu chamo sempre, se não engano-me, chamo Paula e doutora ao mesmo tempo, então facilito e digo que vou chamar-lhe Paula, e a partir de agora vamos ouvir com muito interesse a Paula e obrigada por ter vindo, que naturalmente é realmente um privilégio. Obrigada, Paula. Então, boa tarde a todas e a todos, o privilégio é meu, muito obrigada pelo convite, agradeço naturalmente à Universidade e um agradecimento muito especial à doutora Rosa Clemente, minha chefe, uma vez chefe para sempre, e com quem eu aprendi muito e com quem foi um enorme prazer trabalhar, e sempre que ela me faz um convite, eu obviamente digo que sim, porque o respeito é muito bonito, e portanto, além do mais, tenho muito gosto em estar aqui. Dar-vos nota de que, apesar de eu ter 58 anos, o envelhecimento foi sempre um grande fascínio na minha vida. Os meus avós foram referências muito relevantes, eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas e muito mais velhas do que eu e, portanto, sempre tive uma aura de mistério pelo envelhecimento e sempre desejei até chegar lá rapidamente. Eu gostava de experimentar o que era ter uma idade mais avançada. E devo dizer que, à medida que os anos passam, eu cada vez gosto mais da idade que tenho. E tenho efetivamente este gosto de envelhecer, de me reconhecer nas várias etapas da vida, de me adaptar, de me reconciliar com as mudanças do meu corpo e, portanto, foi para mim fascinante quando aos 50 anos eu disse não vou pintar mais o cabelo, porque estou ansiosa de me ver com o cabelo branco. E foi, enfim, foi um grande choque para os meus amigos. As minhas amigas, houve uma delas que olhou para mim e chorou, como quem diz, tu estás a confrontar-nos a nós próprios com o envelhecimento, eu vou pintar o cabelo até ao final da minha vida. Eu disse, isso é uma opção válida, como outra qualquer. Tive uma avó que pintou o cabelo até aos 90 anos, tive outra avó que nunca pintou o cabelo, cada um faz o que quer, mas eu queria ver-me ao espelho assim. E por isso explicar-vos porque é que desde que entrei na vida profissional, o envelhecimento foi sempre a minha praia. Tive a sorte de conhecer uma mulher que era também apaixonada por esta matéria, a doutora Inês Gonçalves, que era chefe de divisão na altura da Misericórdia e que me ensinou os primeiros passos sobre esta questão do envelhecimento. Dar-vos nota só um bocadinho porque é que eu gosto tanto de falar sobre isto, de pensar sobre isto, de refletir sobre isto. A primeira nota é perceber, e porque os termos e os conceitos não são inócuos, se faz mais sentido falar em envelhecimento ou faz mais sentido falar em longevidade, e quando é que faz sentido falar num e quando é que faz sentido falar no outro. Saiu há muito pouco tempo uma resolução do Conselho de Ministros sobre envelhecimento ativo e saudável e, de uma maneira geral, tem sido essa a abordagem, ou seja, abordar as fases mais avançadas da vida
e como é que nós podemos garantir que essas etapas continuam a ser etapas de autonomia, de realização pessoal, de desenvolvimento, com saúde, e, portanto, desdramatizar aquilo que muitas vezes nós associamos às idades mais avançadas, que é a dependência, o isolamento, a pobreza, as doenças, e, portanto, esta tentativa, e a meu ver feliz, de darmos um toque positivo e de percebermos que não tem que ser assim, e todos nós podemos, efetivamente, contribuir para que as idades mais avançadas continuem a ser idades de realização pessoal e de felicidade. Eu, pessoalmente, gosto mais de falar de longevidade. De longevidade no sentido de esperança de vida, no sentido de horizonte alargado e cada vez mais alargado, e, sobretudo, no sentido de preparação e de planeamento dessas idades. Uma coisa que aconteceu a muitas pessoas, por exemplo, da geração dos meus avós, ou, por exemplo, da geração da minha tia, que foi outra pessoa que me marcou bastante e que faleceu o ano passado com 105 anos, perfeitamente ciente da sua pessoa e com muito pelo na venta e muita capacidade de gerir a sua vida. O que nós percebemos é que as pessoas dessa geração foram apanhadas na curva. Ou seja, foram apanhadas pela idade sem terem tido a possibilidade de preparar essa fase da vida. Porque nem sequer esperavam que pudessem viver tanto tempo. Não é? Eu lembro-me da minha tia dizer com muita graça, eu nunca imaginei chegar a esta idade. O meu pai morreu com 46 anos, a minha mãe morreu com 60, como é que eu chego aos 105? Isto é uma coisa absolutamente impensável. Agora, nós já não temos essa desculpa, não é? Nós já sabemos que não só Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, como a longevidade, esta noção de que vamos durar muito mais tempo, é um dado adquirido. Portanto, nós não temos mais nenhuma desculpa para não pensar no futuro e para irmos emburrando com a barriga a nossa vida e esperar que alguém faça alguma coisa, ou eu agora não me preocupo, alguém se preocupará depois por mim. Portanto, este desafio da longevidade, este desafio que eu acho que, apesar de ser um bocadinho inquietante, é ao mesmo tempo, talvez para além das alterações climáticas, o maior desafio que nós temos, que é o aumento, este tsunami grisalho, este aumento do número de pessoas mais velhas. Este desafio tem que ser encarado não só pelo Estado, com políticas públicas, mas como por cada um de nós. Por cada um de nós e o mais cedo possível. Não é? A longevidade prepara-se, não se prepara aos 80. Também se pode preparar, mas o ideal é começar a prepará-lo aos 40. E eu, com o meu fascínio pelo envelhecimento, assim fiz. Não é? Portanto, assim fiz. Eu escolhi uma casa sem barreiras arquitetónicas, próximo da casa dos meus pais, para lhes poder prestar apoio. E assim sucessivamente. Fiz um plano de reforma aos 45 anos. E assim sucessivamente. Porque eu sabia, e espero, e desejo viver muitos anos. E quero viver bem. Quero viver com a expectativa daquilo que vivia em jovem. E isso não só custa dinheiro, como exige da nossa parte algum pensamento crítico. E por isso, quando nós vemos se faz sentido falar em envelhecimento ou longevidade, eu digo sempre que vale a pena falar em longevidade. Não só porque longevidade é um sinal positivo, é uma promessa, como, por outro lado, longevidade é um sinal, é um termo que nos convida, é um repto, que nos desafia, que nos diz, então o que é que tu vais fazer para poderes viver mais anos bem? O que é que tu já pensaste sobre o assunto? Ou vives dia a dia, um dia de cada vez, sem pensar no que vai acontecer? E depois nós temos um problema em Portugal que é cultural, não é? Temos imensas características positivas, imensas qualidades, temos algumas que são menos boas. Uma, que é sermos bastante mais cigarros do que formigas, e portanto nós vivemos encantados com o sol, mas aferrolhamos pouco para o inverno, ainda para mais, agora estamos convencidos que o inverno será cada vez mais curto, e portanto nós não pensamos, não planeamos, não escrevemos, não partilhamos com aqueles que são mais próximos daquilo que são as nossas decisões de vida e, portanto, vamos vivendo um dia de cada vez. Isso é o pior que pode haver em sociedades longevas. Numa sociedade em que nós vamos viver 100 anos, não podemos pensar como se tivéssemos sempre 30. E, portanto, esse é um dos grandes problemas que nós temos culturais. O segundo problema que temos é o problema de que achamos que a família e que o contexto familiar é o local mais adequado para tomarmos decisões
e que os nossos descendentes são as pessoas mais habilitadas para tomarem decisões por nós. É um problema cultural, principalmente dos países do Sul, em que o contexto familiar tem ainda muita importância, para o bem e para o mal, e ainda bem que nós temos famílias ainda próximas, disponíveis, que prestam cuidados, mas nós estamos em ritmo acelerado, não estamos só a envelhecer, em ritmo acelerado nós estamos a mudar o perfil familiar. Nós temos cada vez menos pessoas disponíveis para apoiar os seus ascendentes. Muitos, na minha geração, os meus amigos, a maior parte deles já nem têm cá os filhos sequer. Portanto, mesmo que eles sejam filhos amoráveis, próximos, disponíveis, não estão cá. Portanto, do ponto de vista da prestação de cuidados, não vão estar cá para nos ajudar. E, além de, se olharmos os últimos censos, verificaremos que são cada vez mais as pessoas sem filhos e, portanto, sem nenhum reduto familiar. Portanto, a família está num processo de erosão, tal como nós a conhecemos, está a ganhar novas formas, novos perfis, mas já não é o contexto familiar que nós conhecíamos antes, e nós continuamos com um problema, que é achar que o nosso património é o património da família, em vez de ser o nosso património individual. Continuamos, muitas vezes, em idades avançadas, a sacrificar-nos para deixar heranças, em vez de gozarmos e de vivermos intensamente a nossa vida. E depois não temos o retorno que era expectável, que era, sim senhora, pronto, nós partilhamos o património familiar, mas depois temos o retorno do apoio familiar, esse não vai existir. Esse é o segundo problema que nós temos. Depois temos um terceiro problema, que não é só comum a Portugal e que também, às vezes, me deixa um bocadinho assim, perplexa, que é a questão do idadismo. Seguramente já ouviram falar dos processos de idadismo, ou seja, da discriminação em razão da idade, e numa lógica de que o idadismo prejudica mais as pessoas mais velhas do que as pessoas mais novas. Ou seja, é um fator de violência social. E criou-se até algumas iniciativas meritórias, como o Stop Idadismo. Stop Idadismo é um movimento que existe em Portugal para combater o idadismo nas pessoas mais velhas. Eu devo dizer que tenho refletido sobre isso e eu não tenho tanta certeza que sejam as pessoas idosas as mais afetadas no futuro próximo. Se nós virmos, por exemplo, que o maior país do mundo tem 2 candidatos com mais de 70 anos, que temos um reeleito, supostamente democraticamente, presidente da Rússia, que também tem mais de 70 anos. Temos um presidente no Irão com mais de 70 anos. Temos o presidente da China com mais de 70 anos. Portanto, eu não tenho tanta certeza de que o idadismo prejudique só as pessoas mais velhas. Eu acho que os grandes prejudicados serão os mais jovens, porque nós temos dirigentes que neste momento têm um percurso de vida mais curto e, portanto, alguns dos grandes desafios, como por exemplo o desafio ambiental, diz-lhes menos do que diz aos mais jovens. Portanto, vejam como as coisas estão neste momento muito, enfim, são polémicas, são diferentes, vivemos num tempo de grandes mutações. Porquê é que eu trouxe esta questão do idadismo à conversa? Porque o idadismo parte do pressuposto que as pessoas mais velhas são vulneráveis. Parte do pressuposto que as pessoas mais velhas são pobres. Parte do pressuposto que as pessoas mais velhas precisam de ser protegidas. E há até medidas, por exemplo, existem autarquias que têm medidas, com as quais eu discordo, por exemplo, que é de isentarem de pagamento todos os maiores de 65 anos, independentemente da condição de recursos. Têm conselhos de idosos, como se fossem cidadãos diferentes dos outros. Ou tem, por exemplo, quem advoga a criação de um estatuto para a pessoa idosa em Portugal, coisa que eu me bato com unhas e dentes contra. Isso sim é idadista. E porquê? Não são as pessoas mais velhas que são as mais pobres. Há pessoas pobres neste momento, infelizmente, se lermos os dados da Estratégia Europeia, da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, há pobres em todas as idades. Há pobres, nomeadamente nas crianças, nas mulheres, nas famílias monoparentais. E todos os grandes aforros que existem em Portugal são de pessoas mais velhas, por razões óbvias, não é? Porque os outros não tiveram tempo de aforrar, não tiveram tempo de poupar. Depois, nós não devemos confundir a idade com vulnerabilidade. Porque o que nos torna frágeis não é sermos mais velhos. O que nos torna frágeis é, por exemplo, estarmos isolados. Por isso é que iniciativas como a universidade são tão importantes. Nós continuarmos inseridos na nossa comunidade, inseridos no nosso bairro, continuarmos ativos, interessados. O que nos faz frágeis é nós dizermos no meu tempo, porque o nosso tempo é este, e será sempre, enquanto formos vivos.
O que nos faz frágeis é nós delegarmos a nossa autodeterminação. O que nos faz frágeis é nós deixarmos de tomar as nossas decisões sobre o nosso projeto de vida, sobre o nosso património e sobre a nossa saúde. Portanto, quando nós distinguimos que, efetivamente, o que nos faz frágeis não é sermos mais velhos ou menos velhos, e, por exemplo, temos figuras como o Papa, figuras como os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que são todas pessoas mais velhas, não é? E eu utilizo a expressão mais velhas porque é a designação da Organização Mundial da Saúde, em vez de usar sénios ou pessoas idosas, etc. Esta é a designação da Organização Mundial da Saúde e por isso é que eu uso. Mas todas as pessoas que estão em lugares de poder, basta serem, por exemplo, provedores de uma misericórdia, mesmo que tenham 80 anos, eles próprios não se identificam como pessoas idosas. Porquê? Porque mantêm o poder. Portanto, o que é que nos distingue nas idades avançadas? É termos poder ou não termos poder. E termos o nosso pequeno poder. Não é preciso sermos dirigentes de organização nenhuma, não é preciso sermos o Papa. É o poder de gerir a nossa vida. De sermos nós a dizer onde é que queremos viver, onde é que queremos gastar o dinheiro, com quem é que nos queremos dar, para onde é que queremos ir se amanhã ficarmos mais dependentes. Esse é o nosso poder. O poder de manter as rédeas na mão. E esse é um problema cultural sério que nós temos, de facto, em Portugal. Nós começamos a delegar as decisões quando ainda as podemos tomar. Uma coisa é quando nós temos perda de capacidade cognitiva. Outra coisa é quando nós temos, por exemplo, perda de mobilidade, custa-nos a andar, ou custa-nos a ver, ou ouvimos mal. Mas isso não reduz a nossa capacidade de decisão. Isso não reduz o nosso poder de tomar decisões. E, portanto, nós temos que readaptar a nossa vida. Pomos o aparelho da acústica médica, que o Goxa fica feliz, não é? Compramos umas aquelas motoretas que, além de mais, são sexys, não é? Andar ali com uma... Eu estou morta para ter uma motoreta, portanto, como vê, eu antecipo já os cenários, que é para quando eles chegarem, eu ficar radiante com isso. Portanto, nós temos a possibilidade sempre de readaptar a nossa vida às pequenas perdas, mas nunca delegar o nosso poder nas mãos dos outros. Eu dizer, oh mãe, em vez de ir ao banco, eu vou consigo dizer-me o seu cartão multibanco. Errado. Erradíssimo. Não se dá nada ao cartão multibanco. Se querem ajudar-nos, vão connosco ao banco. Ou ensinam-nos a trabalhar no home banking. Mas não se entrega ao cartão multibanco. Estes são pequenos dados, são pequenas notas, feitas provavelmente, e na maior parte dos casos, felizmente, com boas intenções, não é? Mas é esta noção que é preciso nós termos, que envelhecer é um risco, mas pode ser um risco bom. Pode ser um risco bom se nós percebermos que isso não tolhe a nossa capacidade cognitiva. Mas para que nós possamos ser donos e senhores da nossa vida e do nosso projeto de vida, nós temos que tomar decisões antecipadas. Nós temos que pensar nas coisas enquanto ainda podemos pensar. Temos que tomar decisões enquanto ainda estamos conscientes, enquanto ainda estamos equilibrados, enquanto ainda estamos com o distanciamento face às nossas preocupações e às nossas necessidades. Não é quando estamos numa cama do hospital, todos entubados, que nós vamos dizer o que é que queremos em matéria de saúde. Não é quando nos empurrarem para um lar contra a nossa vontade e que nós não escolhemos, que nós vamos dizer, olha, eu agora não quero. Não, nós temos de tomar essas decisões antes. É horrível, é muito chato, é muito desagradável, é verdade. Mas eu estou tão bem na minha casa, para que é que eu agora me vou preocupar com isso? Pois, ok. Se não se quiserem preocupar, não se preocupam. Mas depois alguém decidirá por nós. Alguém decidirá por nós. Eu, como não tenho filhos, e como só tenho gatos, cães e póneis, e tenho a certeza que, enfim, se tudo correr bem, eles morrem primeiro que eu, e mesmo que não morram, não tomam decisões por mim, não tive outro remédio se não pensar na minha vida. E era um bocadinho também essa preocupação que gostaria de vos transmitir. Felizmente temos um direito, e eu, à medida que os anos passam, venho-me reconciliando com o direito como uma arma fundamental da afirmação pessoal, da autodeterminação, da nossa liberdade. Nós temos um país que legisla muito bem. Nem sempre aplicamos bem a lei, mas que legislamos bem, isso não tenho a menor das dúvidas. Nós temos das leis mais avançadas do mundo em determinadas coisas. Temos também um grande problema cultural, é que somos um dos países com maior nível de iliteracia jurídica, ou seja, a maior parte dos portugueses nunca abriram sequer a Constituição. Nunca sequer tiveram a curiosidade de ler os seus direitos mais básicos, os seus direitos fundamentais. E isso é um problema sério.
Se nós não sabemos os direitos e deveres que temos, também não os conseguimos exercer devidamente. Mas cá estão espaços como a Universidade da Terceira Idade para fazer esta pedagogia da cidadania e para partilhar convosco essas dimensões. Mas isto para vos dizer que, nesta legislação avançada que nós temos, o direito português permite-nos tomar decisões antecipadas. Permite-nos fazer este entendimento da longevidade como planeamento do futuro. Permite-nos que nós, a partir dos 18 anos, possamos pensar como é que queremos que a nossa vida seja aos 101. É claro que pode ser uma utopia. É claro que nós nem sequer sabemos o que é que nos vai acontecer no próximo ano, até com a conjuntura internacional que vivemos hoje. Mas isso são fatores exógenos, são fatores que nós não controlamos. Isso não pode ser alívio nem desculpa para não podermos controlar o que efetivamente está nas nossas mãos. E, portanto, nós dizemos, eu sei lá o que é que acontece ao país ou ao mundo daqui a 10 anos, por isso não vale a pena eu ralar. Não me parece que isto seja um argumento válido. Nós podemos, efetivamente, planear as coisas e prevenir algumas coisas. Eu não sei se têm a noção de que as pessoas mais velhas em Portugal são objeto de violação de direitos, tal como são outras idades, não é? Mas no caso das pessoas mais velhas, sobretudo na área financeira. Se tiverem curiosidade de ver os relatórios e os documentos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, verificarão que muitas pessoas mais velhas são vítimas de exploração financeira no contexto da sua família. E, infelizmente, é no contexto da família que ocorre o maior número de situações de exploração financeira. E isso acontece porque, efetivamente, as pessoas tomam muitas vezes decisões e, se elas são pensadas, enfim, é a sua dose de risco, todos nós temos direito ao risco, mas muitas vezes tomam decisões erradas e perigosas na sua vida. E o planeamento das idades avançadas, o planeamento da longevidade, faz sobretudo em 4 áreas. A primeira área, vamos começar pelos mais simples, se calhar. A primeira área é a área das relações. Simples porque pode ser mais fácil de resolver. É fundamental para podermos envelhecer bem, para podermos viver bem nas fases mais avançadas da vida, que nós saibamos semear relações. Eu digo isto muitas vezes à minha geração e à geração que vem a seguir, que não são os amigos do Facebook que nos mudam a fralda se nós precisarmos. Não são os dos TikToks, nem dos Instagrams, não são os nossos amigos virtuais que nos vão levar uma chávena de chá se nós estivermos constipados. Portanto, nós temos que continuar a semear relações. Semear relações não no sentido oportunista, mas no sentido de alargar os nossos horizontes, de encontrarmos aqui um caminho para uma sociedade compassiva, para uma sociedade de entreajuda. Muitas vezes, nas gerações mais jovens, nós fugimos de encontrar os vizinhos. Se pudermos entrar mais tarde no prédio, só para não ir no mesmo elevador daquele vizinho, nós até nos retardamos um bocadinho, que é um erro. Nós precisamos de voltar às velhas práticas de ir buscar salsa à vizinha. Eu lembro-me que a minha bisavó, ou melhor, que a minha mãe nasceu graças a uma vizinha do lado que veio ajudar ao parto. E desde então nós somos amigos dessa família, já mudámos de casa, já vivemos noutros sítios e continuamos a ser padrinhos e madrinhas uns dos outros. Portanto, estas ligações empáticas, de afeto, que ultrapassam as próprias regras da família tradicional e da consanguinidade e do parentesco, e que são efetivamente as novas famílias, são as pessoas que vivem nos nossos bairros, as pessoas que vivem nos nossos prédios. Portanto, semear relações é fundamental para garantirmos que no final da vida alguém estará lá, alguém olhará por nós, alguém permitirá que nós fiquemos em nossa casa até mais tarde, porque é uma rede de apoio. Agora aparece o projeto Radar, provavelmente já ouviram falar, vai ser alastrado a quase todos os concelhos do país. Esse projeto Radar não é mais do que esta solidariedade e uma compassividade de bairro, não é? Portanto, estarmos atentos uns aos outros no bairro. Esta senhora hoje não foi à mercearia, costuma vir todos os dias, hoje não foi à farmácia, o que é que terá acontecido? Portanto, esta noção de estarmos atentos aos outros, não é? Não precisamos de levar toda a gente para casa, não precisamos de fazer grandes jantaradas em casa todos os dias, mas estarmos atentos aos outros, não é? Criar relação, olharmos para quem está no nosso prédio, para quem está ao nosso lado, reconhecê-los. Porque da mesma forma que nós fazemos os outros invisíveis, os outros também nos tornam a nós invisíveis. E se nós formos invisíveis para os outros, podemos cair em casa e estar uma semana mortos,
em casa, que ninguém se apercebe que nós não saímos para a rua. A segunda dimensão desta preparação da longevidade é a questão da habitação. Dizem todos os estudiosos a esse respeito, e se tiverem curiosidade, irem ver, por exemplo, o estudo que o Gulbenkian fez sobre o aging in place, ou seja, envelhecer no seu espaço. Todos os estudos dizem que a maior parte de nós, e até podemos fazer um questionário aqui, não faremos, mas estava a brincar, mas que a maior parte de nós, quando dizem onde é que quero envelhecer, dizem em minha casa. É em minha casa que eu quero envelhecer. O que faz, pode haver exceções, e há, eu conheço algumas, mas são de facto exceções à regra. Porquê? Nós passamos 70 anos da nossa vida a colecionar coisas, não é? Eu às vezes estou em casa a olhar para as minhas memórias, as recordações que trouxe de viagens, os livros, os cheiros, e penso assim, e se eu tenho que ir para um lar e só posso levar uma mala? O que é que eu faço a isto tudo? Para que é que eu estive a vida toda a colecionar isto? Para que é que eu trouxe tanta porcaria de estrangeiro? Não me vão deixar levar isto, não é? Mas não pensamos nisso, não é? Portanto, na viagem seguinte, toca comprar mais uma quantidade de gigangas para pôr nas prateleiras. Portanto, nós temos que nos preocupar com isso, não é? Nós temos que nos preocupar com isso. Se queremos ficar em nossa casa, temos de tomar decisões para isso. Até pode ser que nos troquem as voltas, mas pelo menos nós não contribuímos para que nos trocassem as voltas. Portanto, o aging in place, ou envelhecer em casa, se é isso que nós queremos, então nós temos que fazer da nossa casa uma casa para toda a vida. E essa casa tem que ser plástica, tem que ser flexível, tem que se ir adaptando à forma como nós funcionamos. Se nós já partimos o colo de fémur, e quem não partiu é muito certo que parta, principalmente das mulheres, e portanto arriscamos a isso. Então a melhor maneira é tirar as alcatifas ou as carpetes que escorregam, reduzir ao máximo os espaços, tornar espaços amplos, adaptar as casas de banho. Esse tipo de coisas que podem parecer de sumenos importância, mas são fundamentais. Se nós queremos viver a nossa vida em nossa casa e se vivemos sozinhos, em qualquer idade, nós temos que ter o aparelho da Cruz Vermelha. Nós temos que ter assistência, teleassistência. Qualquer que seja a idade, uma pessoa que viva sozinha tem que ter teleassistência. É o mínimo. Se cai, se escorrega, ninguém sabe, tem que ter ali um botão ao pescoço. Bom, portanto, são coisas destas. Se queremos viver em casa, então a casa tem que estar adaptada para as diversas formas da nossa vida. Se teve berços para os nossos filhos, agora tem que ter espaço para passar uma cadeira de rodas se eu transitoriamente ou definitivamente precisar dela. Eu se calhar tenho que olhar para a minha cama e pensar, esta cama serve-me ou custa-me imenso a fazer a cama porque está muito baixa. Então se calhar eu tenho que começar a fazer estas mudanças. Não é, como infelizmente acontece muitas vezes, quando a pessoa fica dependente, entra uma horda de pessoas, familiares ou não, depois a mandar a tomar decisões sobre a nossa casa. Tira daqui, dobra o tapete, afasta aquele móvel. Porque nós não fomos suficientemente alertas e prevenidos para sermos nós a fazer as mudanças na nossa casa, no nosso tempo, no nosso ritmo, como nós quisemos. Nomeadamente, lembro-me da minha mãe. Eu tive a sorte de ter pessoas que prepararam tudo, não é? Eu tenho uma família muito preparada. Infelizmente a minha mãe morreu muito cedo, mas preparou tudo. A minha mãe não deixou uma carta. 3 ou 4 anos antes de falecer, disse-me, rasguei as cartas todas, que eram pessoais. Não tens nada que estar a ler as cartas que eram para mim. Eu agradeci-lhe profundamente. E, portanto, as pessoas pensam assim, quem cá quiser, que venha cá desfazer-se depois da minha casa. Então vão tomar nota de coisas que se calhar nós não queremos que eles tomem nota, não é? Portanto, se calhar podemos fazer uma revisão da materialidade, olhar para a nossa vida. Eu faço isso muitas vezes, eu adoro deitar coisas fora. Para o meu marido é um inferno, porque o meu marido é praticamente acumulador, pelo menos de livros e de jornais. Eu adoro deitar coisas fora. Portanto, regularmente olho para trás e penso, o que eu não uso, o que eu não fiz, o que eu não visto, fora. Precisamente para tornar a minha casa leve, para tornar a minha vida leve, para poder adaptá-la ao que vem aí. A terceira dimensão que é preciso nós termos em conta é uma dimensão um bocadinho mais pesada, que são as dimensões de ordem da gestão do projeto de vida e da gestão do projeto financeiro. E aqui há 3 ou 4, não direi recomendações, que é muito forte, quem sou eu para recomendar, seja o que for, deixo-vos só 2 ou 3 alertas com base em situações que infelizmente na qualidade de jurista e de advogada acompanhei. A primeira é que devemos evitar contas conjuntas.
As contas conjuntas são contas para termos com os nossos cônjuges, ou seja, contas com quem contribuiu para o dinheiro que lá está. Esses sim, são contas conjuntas, faz todo sentido. Contas conjuntas com descendentes devemos evitar. Não quer dizer com isto que eu esteja aqui a passar uma imagem de desconfiança relativamente aos vossos descendentes, Deus me livre. Mas às vezes não são situações que os próprios descendentes controlem. Se um filho ou um neto que tenha conta conjunta com uma pessoa tiver, por exemplo, um processo de insolvência ou tiver uma dívida, a conta de que ele é contitular é penhorada, é cativada. E, portanto, a conta do seu ascendente é penhorada, é cativada. Porque o credor não tem nada a ver se a conta só está no nome do filho também porque é filho. Não, para todos os efeitos, quando nós temos uma conta conjunta, a conta é dos dois, ou dos três, ou dos quatro. Portanto, contas conjuntas é claramente de evitar. Não é preciso. Se nós queremos alguém que nos ajude e que nos substitua quando nós, pontualmente, ou até definitivamente, não temos possibilidade de gerir as contas bancárias, nós temos outros caminhos. Podemos fazer uma autorização de movimentação da conta, pronto, para determinados efeitos. Podemos fazer uma procuração, também clarificando quais são os objetivos dessa procuração e que efeitos é que tem. Mas não precisamos de misturar o nosso património com o património dos outros. Temos que preservar essa situação. E porquê? Porque o património é a única maneira de nós garantirmos a nossa independência. E mesmo assim às vezes não chega. Às vezes o nosso património não é suficiente e, portanto, temos muitas vezes que nos socorrermos da entreajuda e da solidariedade familiar. Mas há muitas pessoas que não precisariam disso e que, portanto, bastar-se-iam a si próprias e tinham rendimentos suficientes para se bastar a si próprias e às vezes colocam-se em situações muito complicadas. Eu vou contar uma história que conto sempre porque me marcou imenso. Ainda estava na Misericórdia a trabalhar nessa altura e uma senhora que tinha uma única filha foi fazer uma operação. A operação era de risco, a senhora tinha uma idade já avançada e disse à filha, nessa altura pagava-se imposto sucessório, coisa que não acontece agora, e eu disse à filha que ia passar os bens para o nome dela porque tinha muito receio de morrer na operação e a filha ter que pagar imposto sucessório. E assim aconteceu. A senhora fez a operação e recuperou, felizmente. A filha morreu num acidente de viação, uns meses depois, sem ter tido a possibilidade de fazer a reversão da situação. Quem herdou foi o marido da filha. E a senhora acabou os seus dias na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Absolutamente sem nada. E, portanto, isto é só para vos dizer que as situações são muito complexas, não é? Nós não temos a vida nas mãos, não temos a vida dos outros nas mãos. Portanto, a segunda sugestão que faço é que nunca se libertem do vosso património em vida. Infelizmente, eu digo infelizmente, posso até explicar porquê, porque não concordo nada com o nosso sistema sucessório, mas o nosso sistema sucessório garante que os nossos descendentes são sempre herdeiros, a não ser em situações muito, muito excepcionais. Portanto, não precisamos de os fazer herdeiros antes de tempo. Eles serão herdeiros. Portanto, sempre que as pessoas fazem uma doação em vida, ou distribuem, eu depois tenho medo que eles zangam-se todos uns com os outros, eu vou já distribuir tudo por eles. Isto é meio caminho andado, é um passaporte para a dependência. Portanto, o património é a nossa garantia de autonomia, a nossa garantia de independência, a nossa garantia de que podemos tomar decisões até ao fim. E a partir do momento em que nós, antes de tempo, nos libertamos daquilo que temos, colocamos numa situação clara de dependência perante outras pessoas. O meu filho é um rico filho, tenho toda a confiança no meu filho. Só que o filho chega aos 50 anos e apaixona-se por uma ucraniana espetacular que lhe dá completamente a volta à cabeça. Estou a imaginar, não faço ideia, nem quero. Pode ser ucraniana, pode ser portuguesa, pode ser qualquer coisa. É preciso ter muito cuidado por causa do politicamente correto. Portanto, nós nunca sabemos o que é que acontece. E por isso nós temos que jogar sempre pelo seguro. A terceira nota, sob o ponto de vista da gestão financeira, é que, tanto quanto possível, percebam que a prestação de cuidados neste momento em Portugal é um recurso de luxo. Não é? Não é muito fácil encontrar pessoas não só competentes para fazer essa prestação de cuidados, como se quisermos ir para algum equipamento ou termos, por exemplo, apoio domiciliar em casa,
é muito difícil. Portanto, nós, é avisado da nossa parte fazermos um processo de reconhecimento do que é que existe no mercado, sabermos o que é que existe. Vou dar o exemplo outra vez da minha tia, porque de facto é by the book. A minha tia viveu sozinha em casa até aos 98 anos, com telealarme, e só depois do falecimento da minha mãe é que ela achou que talvez fosse melhor não continuar a viver sozinha. Teve ainda uma experiência com uma empresa de apoio domiciliário, mas achou que era muita gente a entrar lá em casa, muita gente diferente, entrava uma de manhã, entrava outra à tarde, entrava outra à noite, que era uma grande confusão, e a certa altura disse-me, olha, eu quero experimentar ir viver para um lar. E foi ver lares. Foi ela que escolheu. Foi ver. Viu vários equipamentos, vários sítios, fez várias perguntas, escolheu e manteve a sua casa até ao fim. E cada vez que havia alguma coisa que não corria bem no lar, ela dizia, olha, eu estou aqui, estou a ir para a minha casa outra vez. E, portanto, isto é uma coisa que se planeia, que se decide. Em que momento é que vou? Para onde é que vou? Onde é que eu gostaria de ir? E quanto é que isso custa? E quanto é que isso custa? Eu posso manter a minha casa ou não? Se não posso manter a minha casa, o que é que eu vou fazer ao que lá tenho? Posso rentabilizar a minha casa para me ajudar a pagar outra solução? Mais uma vez, a gestão financeira tem que ser pensada, tem que ser refletida, tem que se fazer contas, tem que se procurar soluções, tem que se procurar, acima de tudo, desenvolver uma estratégia. Para quem é mais novo, isso tem que significar poupança complementar. Isso significa fazer opções, nomeadamente a partir de que idade é que eu começo a forrar para poder viver mais tempo e para poder viver com qualidade. Eu costumo dizer que na nossa geração, que é chapa ganha, chapa gasta, e que temos pouca noção do aforro, porque tivemos pouca noção dos sacrifícios, não é? Temos menos resiliência. Se nós não nos pomos a par, voltamos àquilo que eu encontrei, que foi a mitra. Eu ainda sou do tempo da mitra. E, portanto, ainda vamos encontrar a mitra pior, que é com beliches. Porque não vamos ter dinheiro para ter um quarto individual, nem sequer vamos ter dinheiro para ter quartos duplos. Portanto, vai ter, ainda somos cada vez mais, não é? Portanto, vai ter que ser em beliches e sorte para quem ficar no beliche de cima, porque o de baixo, a pessoa incontinente em cima, temos um problema. Só para aligeirar. Mas, de facto, a questão é esta. Nós temos mesmo que pensar, porque as respostas não são elásticas e nós temos que fazer este processo de pensamento. Como é que nós podemos tomar algumas decisões antecipadas? A nova lei do regime do maior acompanhado, a lei número 49 de 2018, veio abrir aqui uma possibilidade extraordinária, que é a possibilidade de nós fazermos uma coisa que se chama mandato com vista ao acompanhamento, que é uma procuração. É uma procuração em que nós tomamos decisões antecipadas sobre quem é que queremos que nos ajude a tomar decisões quando nós não pudermos tomar. Quando estivermos baralhados ou quando precisarmos de alguma ajuda, quem é que queremos que seja essa pessoa? E depois, como é que queremos que a nossa vida seja? Mais uma vez, nem sempre o que nós queremos pode ser possível, mas convém que nós demos pelo menos uma indicação. Eu preferia ficar em casa do que ir para um lar, eu preferia ter um cuidador informal do que ter um cuidador profissional, eu preferia, dentro das instituições, preferia ficar numa instituição na minha área, na minha comunidade. Portanto, tudo isto pode ser deixado escrito numa espécie de procuração com efeitos diferidos, com efeitos para o futuro. E, portanto, nós ficamos acautelados, com a nossa vida acautelada, e já sabemos que se amanhã nós estivermos em condições de tomar sozinhos essas decisões, a pessoa que nós indicamos vai tomar as decisões de acordo ou tentando respeitar ao máximo aquilo que nós dissermos. Se não fizermos este mandato com vista ao acompanhamento, e as pessoas às vezes dizem, eu já disse ao meu filho que eu quero ficar em casa. Ou eu já disse à minha filha, olha, que tu não ponhas no lar. Isso não tem valor absolutamente nenhum. Porque esse é o problema cultural que nós temos. Nós não escrevemos nada. É tudo conversa. E, portanto, nós temos que aprender a escrever. E, portanto, uma das coisas que vos sugiro é que ponderem fazer um mandato com vista ao acompanhamento. Além do mais, mesmo que não o registrem, é um exercício interessante de perceber o que é que nós queremos para o futuro. Não sei como é que estamos de tempo. Vamos ter, vamos. Bem. A última, quarta dimensão que é preciso antecipar e acautelar devidamente é a área da saúde. Nós temos uma situação em Portugal complicada, que é a violação sistemática do direito à informação e ao consentimento informado das pessoas mais velhas. O que é que nós encontramos? Encontramos muitas pessoas que a certa altura são acompanhadas
pelos seus familiares à consulta e o médico só fala com o familiar em vez de falar com o próprio. Está com a filha e só fala para a filha. Então, e a sua mãe de que é que se queixa? Então, e o que é que a sua mãe toma? E a filha é que responde. É como se fosse uma espécie de dano colateral. E, portanto, as pessoas, isso sim é claramente uma reação idadista, não é? Há uma prática em Portugal reiterada em que os médicos não partilham o diagnóstico da doença com os doentes, mas sim com os seus familiares, quando se trata de pessoas mais velhas. Isso é uma violação clara de direitos, é uma violação da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, é uma violação da Lei dos Direitos das Pessoas com Doença Avançada, é uma violação da Carta dos Direitos dos Doentes, é uma violação da Constituição e, em último caso, é crime de violação da reserva da vida privada. Portanto, os médicos só podem partilhar com o doente a sua situação de saúde. Só a nós, independentemente da nossa idade, só a nós é que nos tem que dizer o que é que nós temos ou o que é que nós não temos. E só connosco é que definem o nosso plano de intervenção de saúde. Não é com os filhos, não é com os pais, não é com os avós, não é nada. É com o doente. E só o doente é que decide quem é que quer envolver nesse processo de decisão. Olha, eu quero que venha o meu filho. Eu quero dizer ao meu marido. Mas é o doente que escolhe com quem é que partilha essa informação. Por outro lado, nós temos outro problema que é o do consentimento. Ou seja, como à partida nós não contamos às pessoas muitas vezes o que é que elas têm, também não é junto das pessoas que nós obtemos o consentimento para a intervenção de saúde. Ora, qualquer intervenção de saúde, seja tirar a febre, tomar um medicamento ou fazer uma intervenção cirúrgica de grande gravidade, todas estas coisas têm que ser autorizadas pelo próprio. Tem que haver consentimento. Nos casos escrito, noutros casos oral apenas, mas tem que haver consentimento. E quem é que dá o consentimento? Exclusivamente o próprio. Não é o filho, não é o marido, não é a mulher, é o próprio. E porquê é que tem que ser o próprio? E porquê é que não pode ser um familiar? Porque os familiares têm conflitos de interesse. Dois tipos de conflitos de interesse. Amor. É um interesse que às vezes tolda a nossa capacidade de decisão e de imparcialidade. Eu quero que o meu pai viva até ao fim. Mesmo que isso implique encarniçamento terapêutico. Mesmo que isso signifique prolongar-lhe o sofrimento, mas eu não quero que ele morra. Portanto, eu não sou a pessoa indicada para tomar decisões. Não posso tomar essas decisões. O outro conflito de interesse é porque eu sou herdeiro. Portanto, eu não posso pedir a uma pessoa que é herdeira se ela quer ou não quer que o pai ou a mãe tenha determinado tratamento. Esse aqui é um conflito menos afetivo, menos emocional, mas é também um conflito de interesses. Portanto, os familiares não podem ser envolvidos no processo de decisão. Podem ser ouvidos pelo próprio doente, pode querer a opinião dos filhos, pode querer a opinião do marido ou da mulher, claro, mas não podem ser eles a consentir e não podem esconder-lhes informação de saúde. E esta é uma questão... Diga. Isto é uma coisa fundamental, ou seja, nós temos que, por um lado, saber que somos nós que decidimos e, portanto, queremos saber tudo e somos nós que tomamos as decisões para o futuro. Por outro lado, não temos que saber nada do que se passa na vida dos nossos familiares e não podemos tomar nenhuma decisão sobre isso. Isto é violado todos os dias em Portugal, nomeadamente nos serviços de saúde, com a desculpa da medicina defensiva, que é, se eu envolver o familiar, tenho menos responsabilidade se a coisa correr mal. Ora, é um erro, porque se nós envolvermos uma pessoa que não tem legitimidade para tomar decisões, a intervenção do médico, que até pode ser justificar-se por urgência sem ouvir ninguém, no princípio da benemerência, passa a ser uma intervenção arbitrária. Ou seja, fez uma intervenção de saúde com base num parecer ou numa decisão que... Ok, sim, eu estou quase a terminar. Portanto, só para vos dizer que, mais uma vez, o nosso direito permite-nos, desde 2012, nós nomearmos um procurador para cuidados em saúde, portanto, dizermos quem é que queremos que tome decisões em nosso nome se nós não estivermos em condições de o fazer, e também, desde 2012, nos permite fazer um testamento vital, ou seja, tomar decisões antecipadas sobre matérias de saúde. Infelizmente, só 44 mil portugueses fizeram testamento vital. O que diz bem do que é, mais uma vez, a nossa forma de estar na vida, não é? Alguém olhará por nós, alguém tomará decisões por nós. E isso é grave. É grave e, acima de tudo, não é justo para com os nossos familiares. Porque os nossos familiares já se vão confrontar com a situação do desgosto, se amanhã ficarmos doentes, já vão estar suficientemente envolvidos emocionalmente nessa decisão, não merecem que nós esperemos que eles ainda por cima sejam ouvidos a tomar decisões numa matéria que só a nós nos diz respeito.
Portanto, o testamento vital é uma coisa importante para nós fazermos se amamos os outros e se os queremos poupar a decisões difíceis que, em rigor, nem sequer podem tomar. O que é que eu vos quis dizer com isto? Não quis deixar-vos um fim de tarde amargo, mas quis-vos dizer que acho que nós temos a sorte de ter um direito que nos deixa de ter a vida nas mãos, que nos deixa decidir para o futuro, que nos diz que nós somos autónomos em qualquer idade. Nós temos a sorte de ter um direito que não é um direito idadista, que não limita os direitos das pessoas em razão da idade, ao contrário do que acontece noutros países. Nós temos um direito que nos diz, em qualquer idade, em qualquer fase da tua vida, tu és dono e senhor do teu destino. Tal como Nelson Mandela dizia, I'm captain of my soul. E, portanto, na qualidade de donos do nosso destino, de capitães da nossa vida, nós podemos encarar o envelhecimento ou a longevidade com otimismo, com felicidade e, acima de tudo, é uma idade em que, pelo menos eu tenho sentido isso, somos mais livres do que nunca. Somos livres de dizer o que queremos, de dizer o que pensamos e, acima de tudo, temos cada vez menos âncoras. Assim saibamos nós tornar-nos cada vez mais livres à medida que envelhecemos. Muito obrigada pela vossa atenção.